Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nosso momento com Deus, nosso momento de oração, e queremos partilhar a nossa vida, colocar diante de Deus aquilo que nós estamos vivendo, colocando esse dia. Hoje, com muita alegria, a gente tem a graça de celebrar esta sexta-feira, esse dia 2 de setembro, e na presença do Senhor, mais uma vez nós estamos, para rezar, celebrar a Deus, colocar a nossa vida aos seus cuidados. E eu espero que você tenha acordado bem, eu espero que as coisas estejam bem aí na sua vida. Espero que você sempre tenha muita paz, que você sempre tenha muita esperança e que o Senhor sempre também esteja muito pertinho de você. Estamos iniciando esse momento de oração, onde a gente quer hoje acolher o essencial. Queremos acolher o essencial. Não queremos perder tempo com algumas coisas que a gente sabe que não levarão a lugar nenhum. Nós queremos hoje acolher a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu amor, o seu cuidado, a sua ternura. Não esquecer aquilo que a gente sempre deve ter no nosso coração e na nossa vida. Ou seja, a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela vai transformando todas as coisas. A presença de Deus, ela vai mudando todas as coisas. E a gente sempre vai dando, alguns passos a mais, alguns passos muito bonitos. E a gente sempre vai seguindo um caminho novo na presença do Senhor. Por isso, vamos sempre acolher aquilo que é o essencial na nossa vida. E eu espero que você esteja bem, espero que todas as coisas estejam bem aí na sua casa. Que a tua noite de sono possa ter sido restauradora. E que ao acordar nesta manhã, você tenha acordado sempre com muita paz, sempre com muita alegria, sempre com muita disposição para viver esse dia. Não sobreviver, não, jamais. Viver e viver bem. E colocar Deus na sua vida, e colocar Deus no seu coração, e ter essa certeza de que Ele sempre vai conduzindo os seus caminhos. E Ele faz isso. Por isso, não perca jamais a tua vontade de transformar este mundo. Não perca jamais essa motivação de mudar aquilo que precisa ser mudado. Não perca jamais a disposição para estar acordado e transformar este mundo, sempre com a presença de Deus, sempre com os teus dons, sempre com as suas qualidades, sempre com o seu jeito de ser. E quantas coisas lindas vão acontecer sempre na sua vida. Por isso, Deus seja louvado mais uma vez pela sua vida. Deus seja louvado por você ter acordado hoje. Deus seja louvado por você estar aqui. Deus seja louvado por tantas coisas que vão acontecendo junto de você. E queremos então, agora, rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre esse nosso momento de oração. Queremos pedir o dom do Espírito Santo sobre a sua casa e sobre a sua vida. Queremos pedir o dom do Espírito Santo sobre aquilo que está no seu coração. Queremos pedir o dom do Espírito Santo sobre tantas coisas que a gente vai vivendo e tantas coisas que a gente precisa. É por isso que eu quero convidar você nesse instante. Eu quero convidar você nesse instante
a rezar junto comigo, nesta primeira sexta-feira do mês, aonde a gente pede muito o olhar do Sagrado Coração de Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Reze junto comigo ali aonde você está, dizendo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Além de nos reunir nesse amor de Cristo, nosso bom Deus hoje nos dá a oportunidade de acordar para esse dia, de acordar para novas realidades. E absoluta certeza eu tenho que você, com uma missão muito grande, vai conseguir transformar tudo aquilo que está ao teu redor. Por isso, viva com fé esse dia, viva com esperança. Volte o seu olhar para o coração de Jesus. Coisas boas devem ser pensadas, coisas boas devem ser desejadas, coisas boas devem ser mantidas bem pertinho do seu coração. Pessoas boas que te edificam, que te fazem bem, devem estar próximas de vocês. Deve desaparecer do teu coração, deve desaparecer da tua vida todo pensamento negativo, todo pensamento mau. Deve desaparecer da tua vida aquilo que não dá certo. Deve desaparecer da tua vida todo e qualquer pensamento que vai boicotando a tua vontade de ser feliz e a tua vontade de dar certo. E é justamente assim que nós vamos dar este passo. É justamente assim que a gente vai viver a vida. É justamente assim que nós vamos seguir sempre em paz. E para que essas coisas deem certo na nossa vida, a gente deve conservar o essencial. Conservar o essencial na nossa casa, no nosso coração. Devemos olhar para o essencial e devemos sempre estar junto de Deus, porque hoje nós vamos olhar para o Evangelho e Jesus e seus discípulos serão criticados porque eles não estavam jejuando, porque eles não estavam fazendo jejum. E Jesus nos lembra que naquele momento, o jejum ele não era necessário. Em outros momentos, sim, mas não naquele momento. E aí a gente precisa sempre colocar o essencial na nossa vida. E o essencial hoje, nesse momento, nesse instante, sempre vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. Sua presença, seu ensinamento e o seu amor. E é por isso então que nesse instante a gente escuta a palavra de Deus, a gente coloca no nosso coração esta palavra de Deus que vem nos ensinar coisas belas, coisas bonitas. O Evangelho de hoje, a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, a palavra de Deus, desse mês de setembro, desse mês da Bíblia, ela se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para colocá-la e fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar. Vai rasgar e a roupa nova e o retalho novo não vai combinar com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é com esta palavra de Deus, que hoje a gente vai olhando na nossa vida e a gente vai, dando passos bonitos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele escutou essa crítica. Olha, por que os teus discípulos, eles comem, eles bebem, e eles não fazem jejum como nós, como os outros? E aí Jesus, ele olha para os fariseus, publicanos, mestres da lei, porque eram pessoas, que tinham uma intenção boa, mas as suas condutas não eram boas. Jesus olha para eles e ao olhar para eles, Jesus chama atenção para uma coisa muito importante. Na nossa vida, há um momento para tudo. Na nossa vida, há um momento para tudo. Momento de, muitas vezes, trabalhar forte, arregaçar as mangas e não olhar muito para o lado. Momento, existem outros momentos em que a gente pode relaxar um pouco mais, ou seja, a gente pode viver a vida mais leve, deixar algumas coisas para depois. Há momentos na nossa vida em que a gente precisa dar atenção total a nossos filhos, nossa família. E há aqueles momentos que a gente precisa deixar os nossos filhos ir desenhando também o seu caminho, o seu jeito de ser, às vezes aprendendo, com uma ou outra dificuldade. Não dá para criá-los sempre numa bolha, achando que eles não podem, às vezes, passar por uma ou outra frustração. Há um momento para tudo. E hoje a gente vai olhando, uma coisa muito
muito bela neste evangelho. A gente olha uma coisa muito bela porque esse evangelho nos ensina, a acolher primeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa. Vamos acolher o essencial, que é Jesus Cristo na nossa vida. Naquela época, a gente precisa hoje rezar esse evangelho, né, com aquilo que estava acontecendo lá naquela época. Porque naquela época, né, o mundo ele estava num momento terrível, num momento muito difícil. Eu até arrisco dizer, quem sabe, parecido como o que a gente vive hoje, né? Com tantas ameaças, com tantas situações ruins, com tantas coisas complicadas. Você já deve ter visto, né, que a humanidade, que nós, né, que a gente está perdendo algumas coisas essenciais. Alguns valores essenciais, eles estão desaparecendo da nossa casa, da nossa vida. Por exemplo, o amor a Deus. Quantas pessoas faz tempo que não vão numa igreja? Quantas pessoas se afastaram de Deus? Quantas pessoas abandonaram a prática de uma religião, a sua religiosidade? Então, e quando a gente vai abandonando isso, outras coisas vão surgindo. Você deve ter percebido também, né, que nós estamos num mundo bastante violento, né? Nós estamos num mundo bastante violento, com bastante dificuldades, né? Coisas ruins acontecem. Hoje você deve ter percebido também que a gente está, né, no meio de interesses que não são interesses que valorizam a vida, a família, Deus, o bem-estar. Olha quantas propostas a gente está escutando nesses dias, nesses momentos. E aí, hoje, esse evangelho, e por isso que Jesus ele é muito drástico quando ele diz: não adianta botar um remendo de roupa nova em roupa velha. Não adianta colocar vinho novo, né, em recipiente velho. Não adianta. Não adianta. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nosso Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção para o essencial. Para o essencial, né? E o que é que será que seria o essencial? Não é por isso que Jesus diz: enquanto o noivo está presente na festa de casamento, não deve ter tristeza, não deve ter jejum, não deve ter isso, não deve ter aquilo. Nesta linguagem figurada, o noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. E esta festa de casamento que Jesus fala é a nossa vida, é o nosso dia a dia. E aí Jesus nos lembra do essencial, a sua presença, o seu amor, o seu modo de ser, aquilo que ele nos ensinou. Quando o Padre Zezinho foi muito iluminado pelo Espírito Santo e escreveu esta canção, amar como Jesus amou, né? Perdoar como Jesus perdoou, acreditar como Jesus acreditou. Sabe, quando ele teve isso no seu coração, quando ele escreveu esta canção e a cantou, justamente é isso. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver como Jesus nos ensinou a viver. Celebrar a vida como Jesus nos ensinou. Sabe, é isso. E aí que vem a crítica, né, dos fariseus, dos mestres da lei,
dos publicanos. Por quê? Porque eles não queriam. Eles não queriam amar. Eles não queriam perdoar. Eles não queriam ajudar. Eles não queriam dar oportunidade. E aí que vem a crítica de Jesus. Eles queriam continuar com a mentalidade velha. Aí que vem a roupa velha que aparece no evangelho de hoje. Aí eles queriam colocar o vinho, e você já deve ter acompanhado como se faz o processo do vinho, né? Quando se esmaga as uvas, quando se deixa ele fermentando, o recipiente não pode ser um recipiente velho, sabe? Não pode ser qualquer coisa onde é que vai se colocar o vinho, porque o processo de fermentar, o processo de cura faz com que ele exerça muita força, né, no recipiente. Então, mentalidade nova para os dias de hoje. Mentalidade nova, coração novo, atitudes novas. Jesus, em momento algum, Jesus está criticando o jejum. Em momento algum, Jesus está criticando o jejum. Aliás, o jejum é uma prática que, infelizmente, a gente deixou de lado. O jejum é uma prática que a gente, infelizmente, deixou de lado. O jejum que nos é pedido por nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele, inclusive, fez, ele serve para a gente controlar os nossos instintos. Porque se você não é capaz de ficar um momento, uma hora, uma manhã, sem comer este alimento, sem tomar essa bebida, se você não consegue isso, você não consegue nada na sua vida. Você não consegue nada na nossa vida. O jejum que você fala, o jejum que Jesus fala, é aquele jejum para a gente disciplinar nosso coração, disciplinar nossos pensamentos, disciplinar nossas atitudes, o nosso modo de ser. Jesus não está criticando quem faz o jejum. E a igreja, inclusive, orienta que, por exemplo, toda sexta-feira a gente deveria fazer jejum, mas, em especial, na sexta-feira santa, na quarta-feira santa. E Jesus, hoje, ele nos ensina que nós devemos sim acolher o essencial. E o essencial é ter Jesus no nosso coração. O essencial, sim, é não continuar com velhos costumes, com velhas práticas que a gente sabe que não faz bem. O essencial é a gente mudar a direção da vida, né? Eu, há poucos dias, estava participando de um retiro e aonde me chamava muito a atenção a partilha, né, de uma pessoa muito querida que dizia assim: padre, eu estava junto, né, de uma pessoa que dividiu o quarto comigo, e ela dizia assim: por que eu não fiz esse retiro há muitos anos atrás? Por que eu não fiz esse retiro há 10, 15, 20 anos atrás? Já era uma pessoa que tinha, né, um pouquinho mais de idade. Por que eu não fiz isso antes, lá atrás? Sabe, é uma pergunta que me inquietou. É uma pergunta que mexeu comigo. Por que eu não fiz isso lá atrás? Sabe, às vezes a gente vai deixando, né, algumas coisas essenciais de lado, sabe? Às vezes a gente acha que é só trabalhar, que é só conquistar coisas, que é só ampliar o nosso patrimônio. E o essencial, nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes fica em segundo plano. Quantas pessoas dão desculpas esfarrapadas para não ir na missa? Quantas pessoas dão desculpas esfarrapadas para não entrar numa igreja? Quantas pessoas dão desculpas esfarrapadas para não sentir, né? Não sentir a presença, né, de Deus? E aí as coisas não vão acontecendo. Sabe, o essencial na sua vida sempre vai ser Deus. Deus deve ser o centro da tua vida. Deus deve ser o centro da sua casa. Deus deve ser o centro de tudo aquilo que você faz.
Eu gosto de uma expressão que eu uso muito comigo. Se Deus é o centro da minha vida, todas as outras coisas vão estar no lugar certo. Se Deus é o centro da minha casa, todas as outras coisas vão estar no lugar certo. Deus não te impede de trabalhar, não. Muito pelo contrário, a presença de Deus faz nosso trabalho ser próspero, abençoado. Deus lembra que você deve trabalhar para progredir, para prosperar. Se Deus é o centro da tua vida, todas as coisas vão dar certo. Você pode ter os seus momentos e você deve ter os seus momentos de lazer, os seus momentos de diversão, né? Aqui entre aspas, né? Aquele teu momento de preguiça, onde, né? Você senta, ergue os pés, cultiva o teu coração, tua vida, tua família. Esse é o essencial. Esse é o essencial. Veja, Deus, né? Se Ele é o centro do nosso coração, a gente vai saber priorizar algumas coisas e abrir mão de outras coisas. Mas o essencial na nossa vida sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E aí todas as outras coisas, você vai perceber, todas as outras coisas vão dar certo. Você vai perceber, talvez você é uma pessoa de missa, né, semanal, talvez você é uma pessoa que vai na igreja sempre uma vez por semana, mas talvez hoje está te faltando uma coisa, uma experiência mais forte com Deus. Talvez está te faltando um retiro, talvez está te faltando um encontro de casais, talvez faz tempo que você não vai na igreja e talvez está te faltando ir na igreja, sentar no banco de uma igreja, abrir teu coração, escutar a voz de Deus. Esse é o essencial. Esse é o essencial. A gente muitas vezes vai se tornando especialista em dar desculpas. Eu não participo por causa disso. Eu não participo por causa daquilo. Né? Olha o que Jesus diz hoje. Né? Não dá para fazer jejum quando o noivo está presente. Não dá para colocar um tecido novo numa roupa velha. Não dá para colocar vinho novo em recipiente velho. Vai se perder, não vai ficar bem, as coisas não vão dar certo. Ei, nós vivemos um momento no mundo que se a gente não mudar, esse mundo vai se perder. Nós vivemos um momento muito delicado no mundo. Se a gente não tomar algumas posições, ele se vai. Nós vivemos um momento muito delicado, que a gente precisa ser gente, que a gente precisa ter humanidade, que a gente precisa bater o pé, e falar e dizer assim: nós queremos o que é verdadeiro, nós queremos o que é sério. Chega de ser enganado por essa e por aquela proposta, não. Nós queremos, né? Nós queremos caminhar o caminho do bem. Nós vivemos um momento no mundo muito delicado, muito difícil, e que pede de você uma postura, e que pede de você, que pede de mim, uma postura muito séria, muito séria. A gente precisa levantar algumas bandeiras aqui entre aspas, né? Bandeira do amor, a bandeira da família, a bandeira de Deus, a bandeira, né, de uma vida bem vivida. A gente precisa ir tirando do nosso coração, sabe, aquilo que não faz bem, sabe, aquilo que estraga. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito criticado por algumas coisas, mas Ele sempre teve no seu coração aquilo que é essencial. E Ele não abriu mão. Mesmo que Ele foi criticado, mesmo que Ele foi julgado, mesmo que Ele foi, sabe,
mesmo que ele foi incompreendido. E isso também deve ter, né, no nosso coração. Isso deve ter no nosso coração. Então, vamos agir. Então, vamos procurar o caminho certo. Vamos ter o essencial na nossa vida. O essencial sempre vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. O essencial sempre vai ser aquilo que Jesus nos pede. Combinado? E que Deus possa te abençoar sempre e conduzir sempre os teus caminhos. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. Se você puder, vá na missa. É muito importante a gente ir numa missa na primeira sexta-feira do mês. É muito importante a gente sentir o amor do coração de Jesus. É muito importante a gente buscar o Senhor. Nesta primeira sexta-feira do mês, né, em muitas paróquias tem adoração, em outras tem a missa. Vai. Nesta primeira sexta-feira do mês, a gente quer dizer assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique na presença do Senhor. Nos encontramos na segunda-feira, 7h da manhã, para o nosso momento de oração. Um grande abraço, viva bem e não se esqueça, busque sempre a presença do Senhor.